Peço que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Nas 2 últimas semanas, eu pedi oração antes da mensagem, você lembra? Vou pedir de novo. Ore por mim, ore por você. Ore por quem está do seu lado, para que o texto não só fique claro, mas encontre morada em nosso coração. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Nós leremos os versículos 21 até 26. Mas por essa ser uma das passagens mais importantes de Romanos, e da Bíblia toda, inclusive, nós vamos estudar esse trecho em 2 mensagens. A primeira hoje, vamos até o versículo 24, e no próximo sermão, versículo 25, até o final do capítulo. Mas só para que a gente entenda o argumento completo, pelo menos até o versículo 26, leremos do 21 ao 26. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Oremos uma vez mais, queridos. Pai Santo, estamos diante de Tua santa palavra, conscientes da urgente necessidade que temos da ação de Teu Santo Espírito, não só para compreender o que lemos, mas para que por meio da fé, esta palavra nos transforme à imagem de Teu Filho Jesus. É por isso que nós te pedimos que o Senhor nos conduza aos pés do nosso Redentor nessa noite. No nome dele nós oramos. Amém. Como eu disse, essa é uma das passagens mais importantes de Romanos e da Bíblia como um todo. É um dos poucos textos de toda a Escritura que apresentam o Evangelho de maneira muito clara, abrangente, mas também profunda. Então, nós vamos estudar em 2 mensagens. Esse texto fala sobre a justiça de Deus. Hoje, dos versículos 21 a 24, nós vamos falar sobre a manifestação dessa justiça. A partir do versículo 25 até o final do capítulo, sobre os efeitos dessa justiça. Você se lembra que Paulo não conhece a igreja de Roma pessoalmente? Ele deseja visitá-los, mas com segundas intenções. Quer ser enviado por essa igreja como missionário à Espanha. Então, ele escreve essa carta para se apresentar teologicamente, para mostrar a sua mensagem aos romanos, mas também escreve para unir uma igreja que estava dividida entre gentios e judeus. Nos capítulos 1 e 2, Paulo deixou muito claro que os dois estão perdidos em seus pecados, estão ou em idolatria, é o caso dos pagãos,
ou estão em rebeldia. É o caso dos judeus, que conhecem a lei de Deus, mas o desobedecem mesmo assim. E Paulo deixou muito claro que só o evangelho de Jesus Cristo é capaz de salvá-lo. Por isso, eles não deveriam se ver como superiores uns para com os outros, porque todos estavam perdidos, não fosse Cristo. Mas também por isso eles deveriam ver com bons olhos o fato de colocar a mão no bolso e enviar Paulo como missionário para a Espanha, porque as pessoas que moravam lá estavam igualmente perdidas. Aliás, é sobre isso que Paulo fala no capítulo 3, sobre a condenação aos perdidos. Nós fomos levados a um tribunal, a uma antecipação do juízo final, sabendo que alguns judeus não iam aceitar esse argumento de Paulo, tão fácil, de que os gentios estão condenados, mas os judeus também estão condenados. Então Paulo se antecipa e começa a responder perguntas, objeções de um possível judeu irritado. E aí começou a dança de Paulo na diatribe. Você lembra o que é uma diatribe? A conversa com o opositor imaginário, uma disputa. E aí Paulo veste as roupas de um judeu e veste as roupas de um apóstolo, mas também um promotor de justiça. E eles vão trocando ideia. Ele faz uma pergunta, Paulo responde. Paulo provoca, ele faz outra pergunta e Paulo responde. E Paulo faz isso de maneira magistral. Ele cala, ele silencia o opositor. E depois de fazer isso, ele faz duas conclusões. Paulo diz, olha, todos estão debaixo do pecado, tanto gentios quanto judeus. E a segunda conclusão é a própria Escritura, dada aos judeus. Essa Escritura, da qual vocês tanto se orgulham, essa Escritura mostra que todos estão perdidos, inclusive vocês, judeus. Se vocês lessem a Escritura com atenção, perceberiam isso, mas não fizeram. Portanto, versículos 19 e 20, acompanhem comigo a leitura. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada aos judeus não para que os judeus pudessem ser salvos. A expressão que Paulo usa é justificados. E essa palavra é muito importante na carta aos Romanos. É uma palavra jurídica, legal. É uma palavra usada para um juiz quando ele declara o réu inocente, livre das acusações. E Paulo está dizendo para aqueles judeus, olha, a lei não foi dada para vocês para que vocês fossem inocentados diante de Deus no dia do juízo por tentar obedecê-la. A lei foi dada para que todos se calassem, para que todos reconhecessem seus pecados e todos reconhecessem a sua necessidade de salvação, uma salvação que vem de fora, ela não vem de dentro de você. É impossível que você se salve. A lei está aí para mostrar isso, que a salvação só pode vir de Deus, não dos homens. E a partir deste momento, depois do versículo 20, Paulo deixa de olhar para o futuro, para o juízo final, que foi o que ele fez até agora, e Paulo se volta para o agora, para a presente era. E ele vai responder uma questão que foi levantada lá no capítulo 2, versículo 13. Volte os olhos para o capítulo 2, versículo 13. Se Paulo disse, no versículo 20 do capítulo 3, que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, olha o que ele já tinha dito no 2,13. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Espera aí, Paulo. Só vai ser declarado justo por Deus quem pratica a lei. E aí depois você fala que ninguém vai conseguir fazer isso. Qual que é a conclusão? A conclusão, todos estamos
Perdidos? Somos incapazes de nos justificar diante de Deus. E Paulo vai tratar exatamente sobre isso. O que seria capaz de nos livrar do juízo final? Há esperança para a humanidade? Qual seria a resposta? Sim, há esperança para a humanidade. E é por isso que você está aqui hoje. Porque há esperança. Há esperança para a humanidade. E essa esperança se revela no Evangelho. A resposta de Paulo, dos versículos 21 até 24, para essa pergunta, há esperança? É a seguinte: Deus manifestou sua justiça mediante Jesus Cristo, para justificar graciosamente todos os pecadores que creem em sua redenção. Nós vamos ver isso em duas partes, então se não deu tempo de anotar, vão ser os nossos 2 pontos, tá? Essa frase vai ser a base do que Paulo está dizendo nesses versículos. A primeira parte está nos versículos 21 e 22. Deus manifestou sua justiça mediante Jesus Cristo. Olha o que ele diz nos versículos 21 e 22. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Lembra daquele opositor imaginário? Ele já foi calado pelos argumentos de Paulo, mas certamente agora, mesmo não podendo falar, ele vai pensar. E ele pensaria assim: tá, se a lei serve para mostrar apenas que todo mundo, inclusive os judeus, é pecador, todos são culpados diante de Deus, e por isso todos são incapazes de alcançarem a justificação pela obediência aos preceitos de Deus, quem pode ser salvo? Como é que nós vamos escapar da condenação? Paulo responde no versículo 21, começando com mas, dê graças a Deus, pelo mas, todos eles que você encontra na Bíblia, mas Deus, todas as vezes que você vê um mas, estávamos perdidos, mas, dê atenção, Evangelho será apresentado para você neste momento. Mas, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, sim, a lei mostra o nosso pecado, a lei revela que nós somos incapazes de nos justificar obedecendo o que lemos, mas nem tudo está perdido. E aqui está o caminho da salvação. O ponto principal de Paulo no versículo 21 é esta frase que você vai ler aí: a justiça de Deus se manifestou. Esse é o ponto principal. A justiça de Deus se manifestou. O que isso significa? Justiça de Deus, neste trecho inteiro que nós lemos, no início da mensagem, diz respeito a duas faces da mesma moeda. É uma coisa só, mas diz respeito a duas coisas. Primeira face é a respeito da identidade de Deus, como um Deus justo, um Deus reto, um Deus imparcial, o Deus que é único, o Deus que é verdadeiro. Paulo diz: a identidade de Deus como esse juiz justo se manifestou. Mas a segunda face dessa moeda diz respeito à capacidade de Deus em justificar pecadores. Esse Deus que é justo, perfeito, também é um Deus capaz de inocentar pessoas culpadas diante de seu tribunal. Pessoas que deveriam ter sido condenadas, mas não foram. Paulo está dizendo: a justiça de Deus se manifestou. No dia do juízo final, Deus há de aplicar a sua justa ira contra o pecado a toda a humanidade. Enfim, um dia a justiça será feita.
A justiça de Deus se manifestou. Mas, para aqueles que creem no Evangelho, essa justiça, Paulo está dizendo, já foi revelada. No dia do juízo, todo mundo vai ver isso. Todo mundo há de reconhecer, toda boca irá confessar. Mas para aqueles que creem no Evangelho, isso já aconteceu. Você já viu, você já contemplou a justiça de Deus. Porque Paulo diz, ela já se manifestou. O tempo verbal que Paulo utiliza aqui é como se ele estivesse dizendo, olha, ela já foi executada lá no passado, mas ela vai permanecer assim por toda a eternidade. Não é apenas algo lá atrás na história, mas é algo que começou, ou melhor, foi pontual lá e vai continuar por toda a eternidade. Em outras palavras, Deus já revelou o único caminho para que homens pecadores pudessem, primeiro, ser declarados inocentes, mas segundo, pudessem ter paz com Ele, enquanto vivem nessa terra. Deus já apresentou o caminho. Como viver nesse mundo, tendo a certeza de que Deus já me perdoou, e de que eu não preciso temer o dia do juízo final. Eu não preciso temer se Jesus voltar e eu estiver cometendo um pecado. Eu não preciso temer se eu morrer sem ter orado naquele dia. Como viver com essa segurança? Paulo diz, essa justiça se manifestou de 3 maneiras. Primeira maneira, agora. Essa foi a palavrinha que Paulo usou. Mas agora. Paulo não está mais falando do passado na época do Antigo Testamento. Paulo não está falando do futuro no juízo final. Paulo está falando da era presente. O intervalo entre esses 2 momentos da história, entre o Antigo Testamento e o juízo final. O que acontece nesse meio tempo? Acontece o agora. E o que torna o agora especial? Paulo disse isso aos Gálatas no capítulo 4 da sua carta. Lá nos versículos 4 e 5 ele disse, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sem a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Foi no agora, na era presente, que Deus enviou ao mundo aquele que poderia resolver o nosso problema. Isso significa que toda a história contada pelo Antigo Testamento caminhava para esse dia. Todo livro, toda narrativa, todo personagem, toda a promessa de Deus no Antigo Testamento apontava para esse dia, para o dia em que Deus enviaria o Salvador ao mundo, no tempo certo, no momento certo, planejado por Deus desde a eternidade. A vinda do Salvador ao mundo e sua obra é o maior marco histórico do mundo. Por mais que os descrentes tentem abafar esse dia, eles tentam mudar o calendário, eles tentam mudar os nomes dos dias, dos meses, eles tentam tirar o nome desse Salvador dos anais da história, mas eles não conseguem, porque a história inteira caminhava para a manifestação do Salvador. O Antigo Testamento apontava para a vinda de Jesus. E Paulo diz, ele veio na plenitude do tempo. E a chegada do Salvador possibilita o fato de nós sermos inocentados do juízo final lá no futuro. Quando esse dia chegar, nós seremos vindicados, declarados justos perante toda a humanidade. Mas isso aconteceu já agora. Já aconteceu agora no presente, você já pode desfrutar disso. Essa primeira maneira com que a justiça de Deus se manifestou. Tem uma segunda maneira. Paulo diz, sem a lei. Sem a lei? Essa expressão é difícil, não é? Porque Paulo está falando da lei, e daqui a pouco ele diz, o Antigo Testamento apontava para o Salvador, e ele fala, o Salvador vem sem a lei. Isso não significa que a salvação não foi prometida pela lei, ela foi. É exatamente isso que Paulo vai afirmar daqui a pouco, a gente vai ver. Mas o que Paulo está dizendo com essa expressão sem a lei, é que o meio, a forma de salvação, de justificação diante de Deus,
não está na obediência à lei. É por isso que ele diz, sem a lei. É como se ele estivesse dizendo, é a parte da obediência à lei, porque vocês, judeus, sequer conseguem obedecer à lei. Então, se é por obediência à lei, ninguém vai ser salvo. Essa salvação vem sem a lei, a parte da obediência de vocês. Alguém tem de obedecer à lei, mas não será vocês. Isso faz sentido, porque se você ler o Antigo Testamento, espero que você já tenha lido alguma vez na sua vida, se não leu, comece hoje. Você começa a ler lá Gênesis, e lê o livro inteiro de Gênesis e não vai ler o nome Moisés. Vai? Não, porque Moisés não nasceu nessa época. Você vai ler nomes como Enoque, que andou com Deus, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Cadê Moisés? Por que essa pergunta é importante? Porque o judeu achava que era salvo pela obediência à lei de Moisés. Se a salvação vem pela obediência à lei de Moisés, o que aconteceu com quem veio antes da lei de Moisés? Se a salvação está na obediência da lei, Abraão, Isaac, Jacó estão no inferno queimando. Eles estão? Não, eles não estão, porque Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é Deus de vivos e não de mortos. Então eles foram salvos. A pergunta é como eles foram salvos? É isso que Paulo está explicando. Eles foram salvos pela manifestação da justiça de Deus agora. Lá no passado. Salvos pelo que Deus fez agora. Isso também é verdade para vocês. Deus nunca planejou que a salvação fosse obtida pela obediência, porque a lei, ela não tinha o objetivo de salvar. Paulo já disse isso, ela tinha o objetivo de revelar o nosso pecado, de mostrar que a gente é incapaz de alcançar a salvação por conta própria. E essa aqui é uma declaração bombástica, que só o Evangelho é capaz de fazer. Preste muito bem atenção no que eu vou dizer agora. Ninguém alcançará a verdadeira justiça. Ninguém vai encontrar paz com a divindade através dos seus méritos, através da obediência a leis morais ou cerimoniais. Ninguém. E esse é basicamente o esquema de todas as religiões na história. Como funcionam as religiões? Algo está errado. Porque senão o mundo não seria do jeito que é. Toda religião vai reparar isso. Alguma coisa tem que ser consertada. E então, a proposta da religião é religar. É isso que significa religião. Vamos reconectar, vamos consertar o que foi quebrado, porque alguma coisa está errada. Então o que a religião propõe? Em todas as culturas, pode ser diferente o meio, mas todas as religiões irão propor, vamos fazer alguma coisa para nos reconectar com a divindade, seja com algum ser que exista por aí, ou com um estado de espírito. As coisas estão quebradas e precisamos encontrar a perfeição. Então o que a gente faz? A gente vai criar um caminho. E esse caminho, ele está no nosso esforço, na nossa obediência. Então nós vamos sacrificar para tentar apaziguar os deuses, ou nós vamos nos dedicar com afinco a uma religião, fazendo rezas, cumprindo penitências, com a expectativa de que isso resolva o nosso problema. O sofrimento muitas vezes é usado para que essa salvação chegue de alguma maneira. Mas Paulo está dizendo isso é impossível. Ninguém consegue. Ninguém consegue ser obediente o tempo todo. E se fosse assim, todos nós estaríamos perdidos. Porque hoje você pode estar muito bem, obrigado. Mas amanhã você vai cometer um pecado tão terrível que vai se arrepender de ter nascido, pelo mal que você está causando às pessoas. E se você depende da sua obediência para ser salvo, só esse pecado já é suficiente para te condenar. É isso que o Evangelho afirma. Nenhuma religião humana
é capaz de oferecer justificação a alguém, porque todos são incapazes. Agora aqui é importante, se você pensa assim do cristianismo, se você pensa que a fé cristã é exatamente isso que eu acabei de descrever, que é o sistema das religiões criadas pelos homens, na tentativa de aplacar a ira de Deus pelas coisas que você faz, se você pensa que cristianismo é isso, você não entendeu nada. Você continua perdido. Porque a fé cristã é a única crença que diz o contrário. Por isso ela é tão odiada pelos homens. Porque a fé cristã humilha todos os homens. Não tem ninguém que se salva. Ninguém. Todos precisam parar de tentar se justificar. É isso que o Evangelho diz. A única forma de ser justificado não está no seu esforço, naquilo que você vai fazer para tentar apaziguar a ira de Deus. Não, a única maneira está naquilo que o próprio Deus já fez por você. Já se manifestou a justiça dele. E ele fez isso sem a lei. Não é o homem indo até Deus. É Deus vindo até o homem. O homem quebrado, o homem humilhado, o homem condenado. E Deus vem para salvá-lo. Terceira maneira com que a justiça de Deus se manifestou, Paulo continua no versículo 21, testemunhada pela lei e pelos profetas. Agora que a gente já entendeu o que significa sem lei, dá para entender o que Paulo está dizendo aqui. Porque apesar de não ser pela obediência à lei, a forma com que Deus torna pecadores justos é a mesma forma com que Ele havia prometido no Antigo Testamento. Ele prometeu isso na lei de Moisés, Ele prometeu isso nos profetas. Basicamente era uma maneira de se resumir todo o conteúdo do Antigo Testamento. Como assim? O que Paulo está dizendo aqui é toda a Escritura, para nós, na Bíblia protestante, é de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, em todos os seus livros, Deus sempre testemunhou que um dia ia fazer exatamente o que Paulo está descrevendo nesse texto. Em toda a história da revelação de Deus aos homens, Ele confirmou, Ele prometeu aquilo que os judeus nunca entenderam. Isso significa, queridos, que o Evangelho não é uma mensagem alheia ao Antigo Testamento, como se fosse uma mensagem nova. Vamos esquecer o Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e cruel. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Teve herege que disse isso na história, e tem herege que acredita nisso hoje. Paulo discorda. Paulo diz, não. A mensagem do Evangelho foi testemunhada pelo Antigo Testamento. Ela não é uma nova heresia, como Paulo era acusado de ser um herege, por dizer que as pessoas podiam ser salvas simplesmente pela fé em Cristo. Não, o Evangelho é o cumprimento, é a confirmação do que o Antigo Testamento prometeu. Foi exatamente isso que Paulo falou na abertura da sua carta. Você lembra no capítulo 1? Ele disse isso logo de cara. Capítulo 1, versículos 1 a 4, olha o que ele disse. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que Ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas, nas Escrituras sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi assim que Paulo começou a carta, e é isso que ele vai descrever até o final dessa carta. O próprio Jesus tinha dito isso. No Sermão do Monte, ele disse em Mateus 5,17, não pensem que vim revogar a lei. Eu não vim dissolver a lei, eu não vim destruir a lei ou anulá-la. Não,
Eu vim não para revogar, mas vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir as promessas que Deus fez no Antigo Testamento. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se sinta temeroso ou culpado de crer em Jesus. Tem gente que fica com o pé atrás, com medo, com incerteza de saber se é isso mesmo que Deus quer. Poxa vida, eu fui doutrinado desde minha infância de que para ser salvo eu preciso me esforçar, e agora eu estou lendo em Romanos que não, basta crer em Jesus. Eu fico com medo, porque não me parece que é isso que o Antigo Testamento diz. Paulo está dizendo, é exatamente isso que o Antigo Testamento prometeu. O próprio Deus é testemunha disso, de que o Evangelho é a verdade que nos salva. O Antigo Testamento falava disso. Então não só creia e descanse em Jesus, porque Ele é o caminho dado por Deus para a nossa justificação, mas olhe para o Antigo Testamento com mais carinho. Olhe para o Antigo Testamento com amor. Porque a cada página que você lê desse livro tão distante de nós, é difícil estudar, não acho que vai ser fácil. Mas quanto mais você conhece a mensagem do Antigo Testamento, mais você encontra o seu Salvador em cada página. Jesus está aqui. Olha Jesus aqui. É o que Deus está dizendo. Este é o Evangelho. Após dizer isso, Paulo descreve essa justiça no versículo 22. Volta lá para o capítulo 3. Tudo bem, Paulo, do que é que você está falando quando diz que a justiça de Deus se manifestou? Ele descreve isso em 3 frases. Primeira, olha o versículo 22. Mediante, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando da forma ou do modo com que nós nos apropriamos da justiça de Deus, dessa justificação que Ele oferece. Como é que eu posso ser declarado justo? Como é que eu posso ser declarado inocente por Deus? Não é através dos seus méritos, não é através das suas boas obras, não é através das suas penitências, não é através dos sacrifícios, de ofertas ou da vida religiosa. É mediante a fé em Jesus Cristo. Através da fé. Fé, neste contexto, é uma expressão muito rica, mas também muito difícil de traduzir. Porque a palavra que Paulo usa aqui, ela pode significar 2 coisas, dependendo do contexto em que ela está sendo usada. E eu acredito, Paulo não é bobo, Paulo sabe disso. Eu acredito que Paulo quer que você considere as 2. Fé significa o que, Paulo? Pode significar 2 coisas. E eu acredito que é uma junção das 2. Primeiro, fé pode significar a fidelidade de Jesus Cristo. Mediante a fidelidade de Jesus Cristo. O que seria essa primeira opção? É a plena capacidade de Jesus em viver em completa obediência à lei de Moisés. Durante toda a sua vida, Jesus foi obediente à lei. Então pense comigo, capítulo 2, versículo 13, nós lemos que somente os que praticam a lei são justificados por Deus. Quem é o único digno de ser declarado justo e inocente diante de Deus pela plena obediência da lei? Quem é? Jesus. Ou seja, Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, porque nós éramos incapazes de cumpri-la. Essa primeira possibilidade de fé em Jesus. Tá, como nós nos apropriamos disso? Aí vem a segunda possibilidade, que para mim está junto com a primeira. Fé pode ser traduzido por crença, confiança em Jesus Cristo. Quando nós depositamos a nossa esperança de justificação, não nas nossas obras, não na nossa religiosidade, mas neste Jesus que viveu de maneira perfeita no nosso lugar, nós recebemos de Deus aquilo que só Jesus merece. O que é que Jesus merece? No dia do juízo, a sentença dizendo: você está livre, não há nenhuma acusação que pesa contra você. Ao crer em Jesus, eu também recebo isso. Essa não é uma boa notícia? É a maior notícia de todas. É possível, hoje, que você tenha a garantia de que Deus não irá te condenar com a justiça do juízo final, no último dia.
É possível que hoje você tenha a plena certeza de que não vai para o inferno, porque você depositou a sua fé, a sua confiança, a sua esperança de ser declarado justo em Jesus. É possível. Se você só confiar nele, não mais em você, se você não confiar na igreja, se você não confiar no seu pastor, mas confiar apenas na pessoa de Jesus Cristo, Deus te declara inocente. Mas nada ou ninguém é capaz de trazer isso para nós. Não é a sua moralidade, não são as suas boas obras, não são as outras religiões, não é a sua denominação, não são outras pessoas, não é você mesmo, é apenas Jesus Cristo e somente Cristo. Essa é a certeza que somente quem crê em Jesus de verdade tem. Você pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque Deus te justifica. Por fé, a fé em Jesus. É para lá que Paulo está nos levando, capítulo 5, versículo 1. Olha aí. Justificados, pois, mediante a fé, já temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Já temos. Você crê em Jesus dessa maneira? Se você não crê, está esperando o quê? Não tem outro caminho. Até porque a segunda frase que Paulo usa para explicar essa justiça, ainda no versículo 22, volta lá para o capítulo 3, versículo 22. Paulo diz, é para todos e sobre todos os que creem. Literalmente, o que Paulo disse até agora se torna verdade para todos aqueles que se tornaram crentes. Todos os que creem são crentes. Todos os que se tornaram crentes em Jesus são marcados por essa nova identidade. E isso aqui é importante. Deus só justifica, Deus só declara justo aquele que um dia, lá no passado, em sua história, creu em Jesus. Você creu em Jesus algum dia na sua história? Se não creu em Jesus, hoje é o dia de você crer em Jesus. Deus só declara justo aquele que um dia creu em Jesus, mas a partir desse dia teve a sua identidade mudada. A partir desse dia ele passou a ser chamado de crente. Ele continua crendo em Jesus até o último dia de sua história. Isso é verdade para todos e sobre todos os crentes. Essa vai ser uma marca constante na sua história daqui para frente. É sua nova identidade. Isso já aconteceu na sua vida? Você já creu em Jesus no passado? Há marcas, há evidências de que a sua identidade foi transformada desde esse dia. É possível que as pessoas observem para você e vejam, você é um crente. Não porque você vai na igreja, não porque você faz boas obras, mas porque você sempre diz para mim que só pode ser salvo, não pelos seus méritos, mas pelo que Jesus fez naquela cruz. E para mim isso é inadmissível, mas eu vejo isso na tua vida. Você é um crente. O que as pessoas diriam sobre você? A opinião que mais importa é o que Deus diria sobre você. Você é um crente? Continua crendo em Jesus? Terceira e última declaração de Paulo, no versículo 22, ele termina com uma frase que não é encerrada. Mas quem organizou os versículos podia ter colocado isso no versículo de baixo, né? Então eu tive que incluir aí, só para ficar bonitinho na organização das suas anotações. Mas a próxima frase vai para baixo, vai para o versículo 23. Mas, Paulo já adianta, porque não há distinção. Paulo vai falar mais sobre isso adiante, mas já vale mostrar. Essa forma de Deus justificar o pecador mediante a fé em Jesus é o único caminho para todos os homens. Sejam gentios, pagãos, sejam judeus que conhecem a lei. Porque nesse quesito de ser declarado justo no juízo final, Paulo diz, não há diferença. Para Deus, não interessa se você nasceu dentro de um ambiente onde as pessoas têm aliança com Deus, dentro de uma igreja.
Não interessa se você conhece a palavra, não interessa se você é moralmente superior aos outros, ele só justificará aquele que crê em Jesus, seja um judeu ou gentil, seja um religioso ou pagão. Por isso é indispensável que você creia em Jesus. Você precisa tomar essa decisão quanto antes, porque vir a cultos, praticar coisas boas, ajudar as pessoas, podem ser coisas legais de se fazer, mas elas não vão te salvar. Você precisa crer em Jesus. Deus manifestou sua justiça mediante Jesus Cristo. Vamos para a segunda parte? A segunda parte é que Deus fez isso para justificar graciosamente todos os pecadores que creem em sua redenção. Olha os versículos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ok, versículo 22, Paulo falou sobre os que creem, os crentes. Somente os crentes em Jesus serão justificados. Não perca o fio da meada, é importante. Eu falei que esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Então, se agora você está com sono, levanta, vai tomar uma água. Não, não sai não, fica ali fora, ali, olhando para cá, acorda. Disso depende da tua eternidade, da compreensão e fé no que você está lendo. Paulo está falando dos crentes no versículo 22. Somente os crentes em Jesus serão declarados justos no dia do juízo, mediante a fé em Jesus, independentemente de quem seja, o gentio ou o judeu. Ok, a pergunta é, por que isso é assim? Por que sem distinção? Paulo dá duas razões. Quantas razões? Duas. Primeira razão está no versículo 23, é por causa da nossa antiga condição. Segunda razão está no versículo 24, pela nossa nova condição. A antiga e a nova. Ele vai provar, porque é sem distinção, é para todo mundo assim, só vai entrar no céu quem crê em Jesus, é isso. Por quê? Olha a sua antiga condição, versículo 23. Paulo começa com pois, então aqui ele está explicando a frase anterior. A frase anterior é, porque não há distinção. A justificação é só pela fé, qualquer tipo de pessoa. Pois, todos os que creem, ele está falando dos crentes em Jesus. Todos os que creem em Jesus hoje, pecaram. Pecaram. Como assim pecaram? O tempo verbal que Paulo usa para falar pecaram transmite a ideia de algo que aconteceu conscientemente. Todos pecaram sabendo que era errado e ainda assim pecaram. E é algo que aconteceu pontualmente. Todos pecaram uma vez no passado. Um fato histórico. Essa é a hora de você perguntar: quando foi que todos os homens pecaram pela primeira vez por querer? Quando você nasceu, essa sementinha desgraçada chamada pecado já veio junto com você. Você pecou muitas vezes, sem perceber que estava pecando. Até o dia em que sentiu uma varadinha de seus pais. Se não sentiu, seus pais têm que se arrepender, porque eles deveriam te disciplinar se amam a Deus, e se te amam. Neste dia, você olhou para os seus pais que tanto te amam e perguntou: por que é que eu estou apanhando? Se você me ama. O seu pai e a sua mãe, se são piedosos, disseram para você: porque você tem pecado no seu coração, e essa vara está aqui para servir nas mãos de Deus, para te alertar quanto ao pecado e te apontar para o Salvador, porque a dor que você está sentindo agora, ela é um vislumbre do que você vai sentir na eternidade no inferno longe de Deus. Neste dia, se você foi disciplinado, ou se não foi, mas você sentiu as consequências do seu pecado, você falou: pequei, errei.
Mas você pecou sem saber, até o dia que descobriu que isso era pecado. Mas Paulo está falando que todos pecaram conscientemente, sabendo que estavam pecando. A pergunta é: quando nós todos pecamos pela primeira vez, conscientes do nosso pecado? Quando? Não parece que Paulo está apontando para Gênesis 3? Aquele texto que nós lemos no começo do culto. Não foi isso que aconteceu no Jardim do Éden? O nosso primeiro pai, Adão, o nosso representante, que representava toda a raça humana naquele momento, ele pecou pela primeira vez na história, desobedecendo uma ordem clara de Deus, e foi consciente. A mulher foi enganada, mas ele foi consciente. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E o que aconteceu em seguida? O início da religião. Mesmo que ele não soubesse. Toda religião vai demonstrar essas coisas. Ele sentiu vergonha, lembra? Ele tentou se esconder da sua mulher. Ele passou a ter medo de Deus e se escondeu de Deus. E quando Deus o confrontou, ele começou a se justificar. Ele começou a apontar para a mulher e disse: a mulher que tu me deste. Veio com defeito a mulher e o culpado é o Senhor. Devia revisar a fábrica. A justificação humana vem desde o jardim. E aí a pergunta é: isso o justificou diante de Deus? Não! É óbvio que não. Por isso a sentença do homem foi sofrer ao trabalhar para sobreviver. Ele não sofreria. Então agora, se ele quiser comer, ele vai ter que trabalhar. E vai ser penoso o trabalho. Mas não só isso. Um dia ele irá morrer e voltar ao pó de onde veio. E ele vai viver dessa maneira, fora do jardim, fora da presença de Deus, onde todos nós nascemos. Mas tem uma nota, como nós lemos em Gênesis 3, antes de expulsar o homem do jardim, o próprio Deus ofereceu uma forma de cobrir a sua nudez, uma forma de cobrir a sua vergonha. Ele fez roupas de peles, obviamente às custas de vidas inocentes, de animais que não tiveram culpa nenhuma. E Deus vestiu o casal. A gente vai voltar para isso em breve, guarda aí. Perceba o que Paulo está dizendo aqui. O nosso problema, como humanidade, ele começou há muito tempo atrás. Ele começou quando todos nós éramos apenas dois. O nosso problema começou com Adão e Eva, antes de haver Israel, antes de haver judeus, antes de haver gentios, antes de haver as nações. Na perspectiva divina, Adão no jardim nos representava. É como se nós estivéssemos nele, em Adão. Literalmente nós estávamos dentro de Adão, e realmente estávamos, né? Foi nascendo filho, até chegar em você. Então nós estávamos lá, de alguma maneira. Filosoficamente, estávamos. Mas teologicamente também. Se você for ler mais sobre isso, em livros de teologia sistemática, encontrará o termo representação federal. Em anos de eleição, federal fica esquisito, né? Mas é o termo que a gente pode usar no português para tentar exprimir essa ideia. Há um representante. Um representante na nação, não é? Que nos representa. Você diz: eu discordo. Esse homem não me representa. Você pode dizer isso. Mas para um país vizinho, ele te representa. E tudo que ele fala e tudo que ele faz é como se ele estivesse nos levando para junto. Se ele começar uma guerra com algum país, a gente entra em guerra. Não é assim? E pode ser o presidente que está agora, pode ser o que você vai eleger, pode ser o que você já elegeu no passado. Independentemente de quem seja, ele é o nosso representante, não é? E é isso que Paulo está dizendo. Adão é o nosso representante federal ali no jardim, ele nos representa. Então, por mais que nós não tenhamos pecado diretamente lá no jardim, eu não estava no jardim, eu não pequei diretamente no jardim, mas por estarmos em Adão, por ele ser o nosso representante, nós pecamos representativamente. O nosso representante pecou, e com ele, todos pecaram. Guarde essa informação, porque ela vai ser importante daqui a pouco também.
É por isso que todos os homens são indesculpáveis perante Deus. Não há um homem sequer que não tenha pecado em Adão, porque todo homem, toda mulher é filho de Adão. Como disse C.S. Lewis, Adão e Eva. A questão aqui, então, vai além de nós termos cometido algum pecado alguma vez na vida. É mais profunda. Ela tem a ver com a nossa condição como humanidade. Toda a humanidade pecou em Adão. Essa é a situação de todos aqueles que nascem fora do jardim do Éden. É por isso que nós precisamos do Evangelho. É por isso que você precisa ouvir o Evangelho, crer no Evangelho. É por isso que os seus filhos precisam ouvir o Evangelho. É por isso que as nações precisam ouvir o Evangelho. Porque não há salvação na humanidade. Só pode ser uma salvação que vem de fora. Qual foi o resultado disso? Ainda no versículo 23, Paulo diz E é bem possível que ele esteja apresentando uma consequência pela forma com que ele escreve o que vem em seguida. E, como consequência do pecado de Adão, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na língua grega, carecer, que também pode ser traduzida como estar aquém, necessitar de algo, mas não conseguir alcançá-lo. Esse verbo está no presente, todos no presente carecem, mas ele está na voz passiva, e eu vou explicar o que isso significa. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: esta que eu acabei de descrever é a situação de todos os homens a partir do pecado lá no jardim, todos, e é algo do qual eles não são capazes de sair por conta própria. É uma condição que lhes foi imposta por causa da atitude do seu representante lá no jardim. Então você não consegue sair dessa situação, por mais que se esforce, é impossível. Todos carecem da glória de Deus, precisam, mas não conseguem alcançar. O que toda a humanidade tanto necessita, mas é incapaz de conseguir, Paulo fala da glória, do brilho, do esplendor, da majestade de Deus. Queridos, nós fomos criados para Deus, fomos criados para amar a Deus, para desfrutar da sua santa e gloriosa presença por toda a eternidade, mas por causa do pecado nós acabamos sendo privados disso. Nós não conseguimos mais restaurar essa relação por nós mesmos. Por mais que você se esforce sendo um bom religioso, religião nenhuma é capaz de desfazer essa catástrofe. No máximo essa religião vai te tornar uma pessoa mais educada, mas ela não vai conseguir tirar de você a queda. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus e não conseguem alcançá-la. É por isso que você deveria ouvir e pregar o Evangelho de Jesus, porque é a única boa notícia que existe nesse mundo. O Evangelho fala sobre o Deus que agiu para nos tirar dessa condição. É por isso que ninguém é justificado pelas obras da lei, porque a nossa condição de pecado nos torna incapazes de sermos justos por completo. Não conseguimos. Porém, para aqueles que creem no Evangelho, essa identidade não os define mais. Porque lembra o que Paulo está dizendo no versículo 23? Esta é a sua antiga condição. Antiga condição. Isso te definia, mas não te define mais. Não te define mais. A justificação de Deus é pela fé em quem crê em Jesus, e não há distinção por causa da segunda razão, por causa da nossa nova condição. E aqui está a nova condição dos que creem em Jesus. Olha o versículo 24. Sendo justificados, declarados justos, inocentes, livres. E Paulo está dizendo já no presente, mas é algo que vai ser evidenciado no dia do juízo final, por Deus, o justo juiz. Como? Como pecadores podem ser declarados justos através de um só caminho que Paulo apresenta de 3 formas?
Primeiro, gratuitamente, sem custo, sem pagamento. É claro, sem custo para você. Nada que nós pudéssemos oferecer para Deus seria capaz de comprar a justificação. Então você deveria desistir de tentar. Você pode passar a vida inteira se esforçando. É inútil. Você quer ser declarado justo por Deus? Humilhe-se debaixo da sua poderosa e salvadora mão. É claro que é gratuitamente, mas não significa que foi de graça. Não existe almoço grátis. Alguém pagou, não é? Não é verdade? Imagine a salvação. Houve um preço altíssimo. Um preço de sangue. Como Paulo diz em Atos 20 e 28. O preço do sangue do Filho de Deus. Mas, como nós vimos acontecer no jardim, a vergonha do pecado, ela não pode ser coberta sem que um inocente derrame seu sangue. Foi de graça para nós, mas custou tudo para Jesus. Segunda forma, da nossa justificação foi por sua graça. É o que Paulo diz ainda. Graça significa um presente que você não merece. Sabe quando você é um filho terrível e no seu aniversário recebe aquilo que você tanto queria? E aí seu pai diz para você, você não merecia. A papai te ama. Isso se chama graça. Foi por sua graça. Paulo vai desenvolver isso em 2 capítulos, capítulos 4 e 5. Mas por enquanto, basta lembrar isso. A justificação de pecadores não é por merecimento, porque ninguém consegue ser bom o suficiente. Em Efésios 2, Paulo diz, não é por obras, para que ninguém se glorie. É por graça. Por isso que o evangelho é tão difícil de engolir, para quem acha que é bom. Porque a pessoa diz, como pode ser de graça? Eu tenho que fazer alguma coisa. Continua tentando, você vai para o inferno. E vai orgulhoso. Só existe um tipo de pessoa que vai entrar no céu. Aqueles que se humilharam diante da mensagem do evangelho e creram nela, somente nela. Terceira forma, Paulo finaliza dizendo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aqui está o coração do evangelho. Acorda aí. Acorda, agora é o coração do evangelho. Se a nossa justificação não vem dos nossos méritos, como nós a alcançamos? Paulo diz, por meio de Jesus, da redenção que existe em Jesus. Redenção é uma palavra fundamental para entender o evangelho. Naquela época essa palavra era usada no mercado. Você ia no mercadão da cidade, e principalmente era usado no comércio de escravos. Você chegava lá no mercadão, e escolhia o escravo que você queria levar para casa. E então, para adquirir aquele escravo que pertencia a outro senhor, você tinha de redimi-lo. Você tinha de comprar para si mediante pagamento. Qual era a nossa antiga condição? Você lembra? Nós estávamos em Adão. A nossa antiga condição era de pecado. Porque nós fomos ou éramos representados por Adão, nós estávamos em Adão. Como é que Deus pode nos livrar do castigo justo que nós merecíamos? Só se Deus nos tirar das garras de Adão, dessa má representação, dessa representação desgraçada que nos leva para o inferno, e se Deus nos comprar para si através de um pagamento, e o pagamento é a morte de seu próprio filho, somos salvos mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uma vez que Cristo morreu por nossos pecados, como nós lemos em Isaías 53, lembra disso? Domingo passado. Nós já não devemos mais nada perante Deus. E nós passamos a fazer parte agora de um novo representante. Não é mais Adão. O novo representante é o novo homem. É Cristo.
é Jesus Cristo. É por isso que você não deveria achar injusto o fato de Deus considerar que todos nós pecamos em Adão. Mas eu nem existia, que culpa eu tenho daquele homem ter feito aquilo lá no jardim? Você acha isso injusto? Sim, é verdade. Você não estava no jardim pessoalmente, mas estava sendo representado por Adão. E você diz, eu não concordo com isso, eu acho isso injusto. Mas se isso é verdade também que o próprio Deus decidiu nos redimir através do sacrifício de outro representante. Também não foi você que morreu na cruz, não é verdade? Até porque se morresse, seria um castigo bem dado, mas ainda assim teria que pagar com a eternidade. Você não conseguiria nem salvar a si mesmo. Imagine o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Imagina a sua igreja, imagina a humanidade inteira. Você é incapaz. Só um poderia fazer isso. Um novo representante, humano e divino, em uma só pessoa, Jesus Cristo, o outro representante. Isso deveria ser injusto também, não é? É injusto que eu tenha caído em Adão. É injusto que você seja salvo por Jesus também. Não. No Evangelho isso não é injusto. É por isso que no Evangelho Deus manifestou sua justiça. A pergunta é como é possível? Não falte na próxima mensagem. Porque é isso que Paulo vai explicar na sequência. Mas por enquanto basta lembrar. Jesus Cristo é a nossa redenção. Ele é o único meio pelo qual Deus nos compra, nos resgata das mãos do pecado em Adão e nos transporta para um outro reino, para o reino de seu Filho amado. Nos coloca em Cristo. Por isso, aos olhos de Deus, teologicamente só existem dois tipos de homens. Olha o capítulo 5 de Romanos, versículos 18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Quando Deus olha para a humanidade, Ele só vê duas pessoas. Ele vê aqueles que estão amarrados a Adão, escravizados ao pecado, o velho e imperfeito representante. Ou Ele vê aqueles que estão pendurados pela fé em Jesus Cristo, o novo e perfeito homem, o representante perfeito da humanidade. A pergunta é: em qual dos dois você está? Você está preso a Adão ou você está agarrado pela fé em Jesus Cristo? Essa é uma resposta que só você pode dar. Dela depende a sua eternidade. É apenas aqueles que estão em Cristo que Deus providencia novas roupas. Roupas de justiça para cobrir a vergonha do pecado. Mas não foi um mero animal inocente que morreu para cobrir a nossa vergonha. Foi a justiça de um filho inocente e obediente em tudo, que cumpriu a lei em nosso lugar. E a gente vai explorar isso mais em Romanos. Ao olhar para nós, Deus não só olha para o passado e vê: está pago. Porque meu filho morreu no seu lugar, o castigo que você merecia. Mas ao olhar para nós, Deus também vê a justiça de seu filho. Por que Jesus foi obediente por 30 anos? Ele não poderia ter vindo como um adulto, ficado um dia na terra, morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia e voltado aos céus? Porque ele veio como um bebê? Porque ele cresceu e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu? Porque ele cumpriu a lei a sua vida inteira, e quando chegou na faixa dos 30 anos é que começou seu ministério? Porque Jesus viveu a vida que eu e você nunca seríamos capazes de viver. E a vida de Jesus é atribuída a nós quando nós cremos nele.
É por isso que nós temos mais da metade, ou metade do Novo Testamento, contando a história de Jesus. Por que os evangelhos se repetem? Por que tem tanto contando sobre Jesus e como ele era e o que ele fazia? Porque é para você, depois de ler Romanos, voltar a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e todas as vezes em que Jesus obedecer à lei, todas as vezes que Jesus der uma boa resposta, todas as vezes que Jesus obedecer ao Pai, e ouvir da boca do Pai, eis o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria, todas as vezes que você lê Jesus nos Evangelhos, você pode colocar o seu nome ali, porque você está em Jesus. Tudo que Jesus fez é atribuído a você. Tudo que Deus diz a respeito de Jesus é atribuído a você. Você é declarado justo como Jesus. Então, se você sair daqui hoje e pecar desgraçadamente, aquele pecado que te acompanha, que você odeia e que você luta, e quando você se der por si e chorar amargurado, arrependido, você não precisa pegar um chicote, jogar nas suas costas até sangrar. Você não precisa ter que ir confessar para um homem que está dentro de uma caixa, que não vê, você não vê esse homem. Você não precisa se sacrificar, não precisa ir de joelhos daqui até lá. Você só precisa lembrar que Deus te ama em Cristo Jesus. Você já é justo. Então você confia nisso. Você confessa, você pede perdão para a tua família, e você volta para a presença dEle, em amor e graça, e diz: Senhor, eu te amo tanto, eu não merecia isso, Senhor, eis a minha vida, faz o que o Senhor quiser de mim, porque eu sou teu. Deus manifestou sua justiça, mediante Jesus Cristo, para justificar graciosamente todos os pecadores que creem em sua redenção. Oremos, queridos. Senhor, nós pedimos que o Senhor falasse conosco, e pela fé nós cremos que o Senhor falou, porque lemos a Tua palavra. Te suplicamos, Senhor, que o Evangelho encontre morada no nosso coração, e que ele não só nos traga a segurança e a certeza de que o Senhor já nos ama, ponto final, de que o Senhor já nos declarou justos pelo que seu Filho fez na cruz, mas que essas palavras que lemos nos motivem a enfrentar o pecado e vencer o pecado, porque já não somos mais escravos do pecado, não estamos mais em Adão, estamos em Jesus. Vivamos como nova criatura que somos. É no nome dele que nós oramos. Amém.